Uma figuraça. Olha só, vai vir na sua capoeira. Se eu dançar isso. Ó, quem vai na mesa tem que fazer sua mãozinha. Parou um pra trás, tá? Vamos pra trás. Vamos pra trás, fecha menino, espera eu marcar. Ó. Vamos lá. Oh. Começa pra lá. Eu vou falar aqui pra cada um. Passo pra trás, pra frente, trás e movimento. Trás, frente, trás e movimento. Passo pra frente. Brasil de Estado Novo? Vocês estão estudando? Não? Quem é que quer na casa de hoje?
tinha aqui essa parte gramada, bem perto, né? X terreiro de lavar e secar o café. Eu vou mostrar agora rapidinho alguns objetos para a gente ir para a parte de fora. Vocês podem continuar sentados, só assistir comigo. Esse banco aqui da era napoleônica, um banco baú, era uma namoradeira. Só que naquela época, gente, namorar não era bem o termo usado, era fazer a corte, cortejar. E assim, era só para conhecer com quem você ia se casar. Porque as meninas, elas não podiam namorar, né? Elas não ficavam assim, tendo regra, mas sempre existiam pessoas também, que transgrediam esses valores, né? Olha o troninho, vai sentar para ela. Existia banheiro, né? As crianças cadeirinhas com buraquinho e menino para embaixo. Para fazer exatamente o que vocês estão pensando. Aí quem recolhia era um cama, ficava na casa. E nas cidades tinha os tigres. Já ouviram falar dos tigres? Não. Aqui essa reprodução do DVD aqui mostra o tigre. Essa. Pior das funções do escravo. Ele queria passar nas casas, recolher cocô xixi, armazenar no barril. Esse barril geralmente era de madeira. Esses excrementos caíam na pele dos escravos. Eles pegavam doenças de pele horríveis. Porque imagina o escravo no sol, circulando com cocô e xixi, que é ácido, excremento, entendeu? E eles pegavam mucosas, doenças horríveis de pele, ficavam manchados, eles não funcionavam não. Ou se não falavam que não passa nada legal, porque está passando muito pesado. O que significa passar pesado? Quem foi DVD, gente? Quem foi? De nacionalidade. Não leva em consideração francês. Retratar a vida cotidiana, a sociedade da época. A gente aprende muito história do Brasil tentando entender o que significa essas reproduções. Antigamente não tinha, não. Aí, por exemplo, o livro ali explica em francês. Aí eu queria entender as reproduções, a minha mãe traduzia para mim. Mas hoje, joga na internet o mundo da. Getúlio ajudou ela. Em 1937, por debaixo dos panos, sem que a população brasileira tivesse acesso, ele promoveu para ela uma semana de divórcio no Brasil. Só que não existia a lei do divórcio. A lei do divórcio, a gente, ela foi efetivamente aprovada em 77 pelo deputado senador Nelson Carlinhos. Ele levou anos tentando aprovar. Só que ela conseguiu que o presidente da República, foi Getúlio, fizesse para ela essa semana de divórcio. Aí, numa época, não existia. Então a população brasileira não teve acesso a essa lei. Aí ela se divorciou e casou-se com uma Fernanda. Depois ele vira prefeito da cidade, depois ele chega ao Senado. Eles estão estudando de tudo? Porque olha só, galera, isso é muito simples para eles, né? Eles se baseavam nas nações fascistas, não é isso? Né? Não, é sério, vocês estão estudando já? Olha só, deixa eu falar com vocês, vocês vieram aqui estudar a parte da economia cafeeira, né? Essa questão da produção de café. Só que se vocês estão vindo visitar uma casa, tem uma relação íntima, né? Porque Isso é velho, cara, cuidado. vale a pena também olhar, porque depois isso, gente, a história é viva. Isso vai ficar na memória de vocês, entendeu? Eu já percebi que vocês são pessoas super orientadas, né? A gente recebe muita escola aí, a gente consegue diferenciar isso. Um aluno novo. Então, já que vocês vieram, poxa, né? Ritmo genuinamente brasileiro, que é o machixe, que na verdade é um batuque no piano, que é muito legal, depois a gente vai chamar vocês para dançar também, tá? É para vocês. Aí o que a gente pode falar que o machixe é? Uma mistura da casa grande com a senzala. Era uma dança que só podia dançar no da mal visto. Não era um ritmo, porque imagina no século XIX, uma mulher com essa roupa fazer esse tipo de movimento aqui, dá licença. Se a namorada dele estiver aqui, não precisa ficar com ciúme, isso é só uma encenação. Aqui, aqui e aqui. Isso é um dos passos do machixe. Mas no século XIX, esse tipo de agarramento, rebola no chão, arrochar, não existia essa coisa de juntar. Então, por isso que ela sofreu muito preconceito, né? Mas ela não quer. Eu já dancei aí, isso aí que eu tô bumbum e falando pra vocês machixe. é uma carta que ela escreveu explicando como que ela criou o machixe. Né? Ó, esses instrumentos aqui do filme que tá rodando aqui, Escravidão Filme. Vai em abril pro cinema. Vocês acham que não vão poder assistir, é 18 anos. E assim, é muito... Eu posso. Abril do ano que vem. É pesado demais. O filme retrata assim a questão da
Fiel. Aquele ator Érico Braz, ele fez uma cena, que foi uma cena que fundo ali, super assim só vai ter romance, tudo, mas as cenas são sempre muito pesadas. Que vai retratar uma verdade que a novela de época não mostra, nem a minissérie, e é legal porque filme a gente pode mostrar de forma mais fiel o que realmente aconteceu. Porque essa marcatriz da história ela existiu, as torturas eram pesadas mesmo, acontecia. Os barões entendiam que torturar mantinha sob o domínio, e aí eles faziam. Isso aqui eu até esqueci de mostrar pra vocês, ó. Mas não é original isso aqui não, teve esse ano pra usar no filme. Isso daqui, o proprietário da fazenda é um dos maiores produtores de gado para corte da região. O nome dele é Jair Ferreira. Então todo o gado dele é marcado com JF. Isso aqui era do escravo. Marcava o escravo. Pegava com uma pinça, colocava na brasa, esquentava, depois lá, para poder marcar, entendeu? Como um animal. Aí a gente está fazendo essa comparação para você. Vamos lá. O que eles podiam? Podiam dançar o jongo, a capoeira nem pensar, porque começa a morrer feito uma rana, ela voa. E eu não estava lá. E aí eles começam a descobrir que essa capoeira não é essa dança. Porque os barões começam a pensar, mas espera lá, eles não têm armas. Como é que os feitores estão morrendo aí na lavoura, dentro da senzala? Nunca nenhuma novela mostrou isso, gente. Um feitor entrando desarmado dentro da senzala, dando bobeira e sendo assassinado pelos escravos. Isso acontecia. Né? Principalmente através da capoeira. Aí eles proíbem a capoeira. Religiosa também nem pensar, eles eram politeístas, né? Na verdade, galera, a religião é politeísta, tá? Cultuamos os 16 príncipes africanos que são os orixás. Verdade. A religião Yorubá diz que cada orixá é responsável no ciclo da vida e da natureza. Eles passaram por reuniões. É muito bonito a gente tentar entender a essência religiosa. O sincretismo já é um pouco mais complexo, mas a essência da religião é legal a gente entender. Porque daí a gente vai... Tem um livrinho, olha, que é muito legal, eu digo para a escola, chama Os Príncipes do Destino. Ele explica o nascimento da religião na África. É cultura isso, não tem problema. Se aqui tiver algum evangélico, você pode perguntar para o pastor. Se ele for uma pessoa orientada, ele vai falar, não tem problema você saber essa questão cultural. Não precisa entender, entrar a fundo na religião aqui no Brasil, não. Mas é bem legal. Por exemplo, Abaloaê. Ele era um dos príncipes, desses 16 príncipes, o mais bonito. Aí ele pega uma doença de pele, que fica com a pele toda marcada de feridas. Ele precisava de uma reunião. Nessa reunião ia ser definido qual é a parte importante que ele ia ser responsável. Aí o que acontece? Orixá é diferente de santos católicos, né? São semideuses, eles tinham virtudes, também defeitos. Então tinha um irmão que debochava dele. Aí ele, receoso de como as pessoas iam recepcionar, ele se cobre de palha. Por isso que se a gente passa por uma dessas lojas de artigo religioso, a gente vê uma roupa toda em palha, já viram? Então, e aí nessa reunião, ele vai todo coberto de palha, só com os olhos aparecendo. Ficou definido que ele seria o orixá responsável pelo setor das pestes, das doenças. Ele era uma espécie de curandeiro, médico de todos os orixás. Quando surge o sincretismo, que é a forma que os escravos encontraram de afirmar a cultura associando santos católicos aos orixás, ele é associado a São Lázaro. Aqui na nossa região. Porque tem região do Brasil que já é outros, São Roque. Por isso que é complexo o sincretismo. Misturas de religiões, entendeu? Ó, a baronesa de Poiti de Alfrena batizou os 300 escravos dela. Ela não permitia um batuque, porque ela entendia que qualquer batuque tinha uma intenção religiosa. Eles, muito espertos, pediram para construir um altar dentro da senzala. Ela, feliz da vida, autorizou. Aí construiu de pau a pique, ela trouxe as imagens santas e colocou no altar. Veio a abolição. Eles não saíram da fazenda porque ela estava pagando uma porcentagem por produção. Ela resolveu quebrar esse oratório para transformar a senzala numa casa. Quando ela quebrou, ela achou dentro do pau a pique vários orixás esculpidos na madeira. Ou seja, eles enganaram ela, entenderam? Eles fingiram que estavam rezando para o santo católico, com as imagens ali, mas os orixás estavam dentro do pau a pique. Na verdade, o que importa é a fé, né? Sempre encontraram formas de afirmar. O que ela fez? A abolição já tinha acontecido, ela mandou punir todos. Mesmo assim, mesmo com a abolição. Porque essa submissão, ela continuou em muita fazenda, mesmo depois da abolição. Né? Mas aí, antes da abolição, a gente ia falar da Lei Eusébio de Queiroz, veio qual lei depois? Lei do ventre livre, né? A criança nascia livre, não é isso? Do ventre escravo. Mas não funcionava, gente, porque, olha, as escravas pediam, pelo amor de Deus, para manter essa criança na fazenda, e o barão podia fazer isso até 8 anos. Depois ele podia fazer duas coisas, ou mandar para um abrigo, ou ficar com a criança na fazenda até os 20 anos. Todos os barões optavam em ficar.
primeiro, que as escravas pediam, segundo, que essa criança da fazenda não deixava de trabalhar, e terceiro, se ele tutelasse, se ele tomasse conta, ele era indenizado, ele recebia um pagamento por ter tomado conta. Então, na prática, não funcionou, né? Sexagenário, o escravo chegava a 60? Raríssimo. Se chegasse, estava inválido. Aí o barão ia libertar, porque seria menos uma boca para ele alimentar. Lei Áurea, olha a réplica da Lei Áurea. Os escravos foram preparados para serem livres? Agora, engraçado, né? A Inglaterra ela havia sido a maior traficante de escravos do mundo. Aí, quando chegou no meio do século XIX, a Inglaterra ficou boazinha. Ela não queria que você ficasse mais escravo. Será por quê? Não, não é bem isso. Vamos lá. Não era lucrativo, sim. Porque ele queria... O que a Inglaterra queria? Então, a Inglaterra liderava a Revolução Industrial. O sistema capitalista não combina com o sistema escravocrata. Exatamente. O que a Inglaterra queria? Consumidores para os seus produtos. O escravo produzia, mas não ganhava salário. A Inglaterra, então, começa a forçar leis. E o Brasil foi esperto pra caramba, porque o Brasil foi o último país cristão a ter escravo no mundo. Enquanto país, o Brasil foi o último, Cuba foi o penúltimo. Demorou muito mais para acabar essa escravidão que desumanizou aqui. Por isso que a gente tem que estudar história, mesmo não gostando, para entender o que acontece hoje na atualidade. Quando a gente estuda muita história, a gente percebe que só mudaram os séculos. As coisas, elas até têm uma outra formatação, mas de certa forma muito parecida. Então, aí vem a Lei Áurea, libertando mais ou menos até uns 800 mil escravos. Esses escravos saem dessas fazendas em massa, morrem no caminho, porque eles tentam ir para o Rio de Janeiro. Chega lá no Rio, não tinha emprego para eles. Eles se deparam com os escravos de ganho, já ocupando os centros urbanos, trabalhando com profissões. Eles só sabiam laborar. Muitos retornam para as fazendas, pedindo, pelo amor de Deus, varão, me abriga aí, eu trabalho de graça por um prato de comida. Alguns outros vão para os descampados, pelo menos uma casinha de pau a pique eles sabiam fazer, né? Aí dá origem às primeiras favelas, às primeiras comunidades, essa desigualdade social que a gente tem aí, dessas leis mal planejadas. Elas na prática não funcionaram. Entendeu? Por isso que existe esse termo, de leis ditas para inglês ver. Né? A gente estuda isso. Olha o bercinho. Ó, vou contar para vocês, o Érico Braz foi fazer uma cena nesse disco. Foi assim. A produtora virou e falou assim, poxa, tá faltando alguma coisa aqui nessa cena. Aí eu falei, põe o bercinho. Esse bercinho é original da pecinha. Aí ele foi, colocou, aí eu falei, pô, faz de conta que é o berço, porque ele estava preparando para o filho. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. É baseado numa história real, que aconteceu em Paraná. A sinhazinha se encanta pelo escravo e para o filho do escravo. Só que a criança nasce mestiça. E aí, o que o senhor de engenho faz? Entrega no capataz e manda o capataz esquartejar. Isso era um ato que ele podia ter naquela época, que ele não seria preso. Porque os homens naquela época, se uma mulher traísse, eles podiam lavar a honra deles, matando a mulher, matando o homem, que não seria um absurdo, entendeu? Mulher era tida assim, não era como escrava, mas era tida como coisa. Ela ficava sob a tutela do pai e depois, quando casava, a tutela do marido. O marido é que definia o que fazer com ela. Então ela tinha que pensar duas vezes antes de trair um homem com um escravo, por exemplo, né? Porque ela nasceu uma criança mestiça, não dá muito certo. Então aí acontece essa cena. Então a criança é entregue para ele dentro de um saco. E aí ele se empolgou tanto na cena, a cena foi tão forte, que ele olhou o berço, não era para ele ter feito isso, não estava no roteiro, ele quebrou o berço inteiro. A gente conseguiu recuperar, colar o berço de novo. Mas ele na cena, ele foi tão forte a cena, que ele acabou quebrando o berço inteiro. Aí a produtora olhou pra minha cara assim, falou, e agora? Aí eu pensei comigo, agora eu, né? Eu vou falar o quê pro Barão aqui, porque eu ajudei a quebrar o berço. E uma cena aqui embaixo, muito forte também. Que ele no tronco, e aí ele vira e fala, ele não muito satisfeito, porque ele não estava conseguindo, ele falou assim, não, eu vou fazer nu, vou fazer sem roupa e eu quero que você me bata de verdade. Imagina, cara. E é doido, né? E aí, com chicote, com chibata mesmo de verdade. Ficou todo machucado, todo lanhado, desceu sangue. Eu acho assim, que é se entregar demais, né? Mas tudo bem. Olha, nota de compra de escravo, alcerote, 2 traçados de reserva da mesma madeira, uma balança original com peso. Ali atrás da professora Caldeirão fazia os cozidos, as famosas feijoadas, né? Olha a representação da religião, o sino que era da antiga capela. Tem a Anastácia ali, que é considerada uma santa, não reconhecida pela Igreja Católica, mas foi uma princesa banto.
Muitos príncipes, princesas foram escravizados também no Brasil, né? Aí a oralidade, isso que ela era uma mulher muito bonita, tinha os olhos azuis, falava muitos dialetos e ajudava os escravos a fugirem. Por ela falar demais, a língua dela foi cortada. E ela acabou não morrendo logo porque ela era muito guerreira, ela se comunicava através do olhar. Que era azul, o olho tinha uma característica marcante, o olhar dela. Aí a história dela foi passando através da oralidade. Aí a gente vai para a Bahia, como eu estou explicando para você que a questão do sincretismo é forte, você encontra um altar na Bahia, dentro de uma igreja católica, com todos os santos católicos, inclusive a Anastácia. Porque é muito forte a história dela lá. Só que se a gente for seguir uma norma da igreja católica, não pode misturar o sincretismo com imagens santas. É proibido. Lá eles são, de certa forma, um pouco maleáveis com essa questão. No Rio, tem um altar da Anastácia no centro do Rio, na rua Uruguaiana, mas não é dentro da igreja. É num espaço reservado para as personalidades africanas. Porque não pode, né? Aí tem até... Acho que eu já mostrei tudo. Olha, o arado que você prepara a terra, máscaras africanas. Olha só, eu quero falar aqui uma coisa para vocês. Há muito tempo que eu não faço... Porque assim, a gente trabalha com adolescente, com criança. Geralmente criança, pequenininhos, porque é a partir de quarto ano que a gente recebe. Eles ficam muito mais vibrados e a gente vai usando as metodologias, né? Por exemplo, com criança eu não faço essa visita tão longa que eu fiz com vocês, a gente vai adaptando isso, deixa mais lúdico, entendeu? Só que eu tô lidando com um adolescente já, né? E assim, há muito tempo que a gente não recebe uma escola com alunos tão educados, e tão concentrados, e tão assim... Eu sei que tem um monte de vocês aqui já tá cansado, mas de qualquer forma a educação é tanta que tipo, tá prestando atenção, tá ouvindo, e ninguém tem que fazer uma pergunta. Os professores estão de parabéns, a escola... A gente recebe vocês todo ano, mas tipo, eu não me lembro dos outros anos do Bennett ser tão assim concentrado, entendeu? Assim, a escola eu sei que é muito boa, eu conheço a escola. A gente recebe vocês sempre vêm aqui. Mas... Questão eles estão com a reitoria. Mas uma questão assim, tão de uma educação, de um... O ensino médio do Bennett, eu acho que nunca veio, não. Talvez Não, tenha vindo, mas não. o Bennett já veio. Sim, mas menores. Menores? Tá representando uma fonte de reino. A gente fiz. Então, na verdade, assim, porque assim, a gente recebe escolas do Rio inteiro, São Paulo, Bahia, algumas. A gente tem escola aí estrangeira que se hospeda, fica uma semana hospedada, uma escola fazendo uma sala de aula. Mas assim, eu não me lembro mas enfim, adorei ter feito visita com vocês. Vamos pro sarau para liberar vocês. Assim, então, de repente... Minha senhora, preciso de mais escravos. Quero completar a plantação de café até as terras da montanha. Mas já não é suficiente o que temos. Não, minha senhora. Vós não compreendeis. Não sabeis como se lida com os negócios. Mas isso não deve importunar-vos. Afinal, tendes vós a fazer. Administrar tão bem esta casa, a educação dos meus filhos é orgulho para o meu coração. Onde está nossa filha Luizinha? Em vossa socorro, sim. Vá chamá-la. Com vossa licença, irei chamar. Luísa, minha filha. Sim, senhora, mamãe. Vosso pai quer ter com vós, você me acompanhe e não estuda. Sim, senhora. Chamamos o meu pai. Sim, minha filha, sente-se. Já dei permissão ao senhor Antônio Gonçalves de Moraes para vos fazer a corte. E quando virá? Virá na primeira colheita do café. Afinal de contas, está na hora de casar. Você já tem 13 anos. É um grande negócio. Ou melhor, será um grande casamento. Luizinho, minha filha, já vos dei a notícia, eu quero que volte para o vosso socorro. Teremos visitas e não quero que seja vista. Sim, senhor. Vosso pai tem razão, minha filha. Obedeça. Sim, senhora. Vossa bênção sobre meu pai. Deus os abençoe, minha filha. Vossa bênção sobre meu nome. Deus vos abençoe. E quanto aos preparativos do almoço? Muito bem. Olhemos ervas especiais. E Rosa fez suas maravilhosas compotas. Este ano nossos frutos estão primorosos. Mas que maravilha, minha senhora. Mas, senhor, aqui viram os convidados. Virão para conhecer a nossa história. Mas que orgulho.
jovens nobres da corte virão para conhecer a nossa história. A Ponte Alta está mesmo nas rodas sociais. O café perfuma a nossa história. De certo. Mas, senhor, com vossa licença, dever à cozinha, do andamento do almoço. Quer verificar tudo pessoalmente? Rosa, venha comigo. Receberemos visitas no almoço. A casa de 10 dias. Vem como gosta. Eu fico imaginando, daqui a alguns anos, meus filhos serão os donos dessas terras, depois meus netos e outros que nem conhecerei mais. Alguém algum dia irá contar o que se passa aqui nesta fazenda e todos saberão quem foi o barão de Mambucaba. Junto com seus escravos, os meus bisnetos irão atravessar o século com cafezais milhares de vezes maiores que temos aqui na fazenda Ponte Alta. Mas isso será daqui a muitos anos. Daqui a muito. Pois bem, mas a história do barão de Mambucaba não aconteceu como ele gostaria, porque nem seus netos, nem seus bisnetos multiplicaram seus cafezais. E a fazenda Ponte Alta foi uma entre tantas fazendas aqui do Vale do Paraíba, endividada, acabou indo à falência. Mas essa é uma história que aconteceu há muitos anos atrás, e antes da gente dar continuidade na história do Vale do Paraíba e da fazenda Ponte Alta, antes eu tenho o prazer em convidar uma pessoa a qual seus ancestrais tiveram muita importância na história do Brasil, e hoje a dona Delza tem muita importância na história deste sarau. Senhora, uma vossa licença. Com vossa licença. Bem, eu quero contar para todos do que eu fiquei sabendo de depoimentos de parentes de pessoas antigas que viveram aqui nesta fazenda. Quando houve a abolição dos escravos, nem todos os negros foram embora. Alguns continuaram morando na fazenda e mantinham sua cultura, jogando capoeira, dançando jongo, bem no canto deste quadrado. Daí eu comecei a me interessar mais pela história. Eu parei para pensar. Eu também devo ter a minha história. Aí fui conversar com minha mãe. A minha mãe me disse: a sua bisavó, ela foi escrava na rua. Quando houve a abolição dos escravos, ela veio dessas bandas desta redondeza, não aqui a fazenda Ponte Alta, em fazenda do Vale do Paraíba, que eu nem sei qual é, com a minha avó, ainda bebê, trazendo dentro de uma laje. E chegando aqui, com o passar do tempo, a minha avó, os seus 12 para 13 anos, ela conheceu um senhor até de alta classe, e com ele ela se casou. E dentro deste casamento estiveram 24 filhos, e entre esses a minha mãe. Minha mãe se casou com seus 13 anos de idade e teve 18 filhos, e faleceu no ano de 2008, na véspera do aniversário, 23 de fevereiro, ia completar seus 104 anos. Então eu me sinto realizada, eu me sinto orgulhosa de fazer parte de todos esses negros que passaram por esta redondeza. Bem, agora eu vou falar de mim. Eu sou a Delza, trabalho na pousada Ponte Alta. Quando foi criado este sarau, eu fui convidada para fazer o papel de Mucama Rosa. Eu aceitei e gosto de fazer. E me sinto realizada por isso. Mas a vossa licença de vocês, alunos, dos senhores professores, eu vou chamar o barão de Mambucaba para continuar contando um pouco mais aqui da nossa história. Vamos prestar atenção na história da dona dela. Quantos filhos teve a avó dela? 24. A mãe dela? E ela? Ela não falou. Não fala 12, mas é 4 só. O barão e a baronesa tiveram 16 filhos, 84 netos, 158 bisnetos. Não é só a produção de café que era grande. E essa era a família do século XIX. Havia uma cuspideira, né? O barão cuspia, às vezes errava, caía no pé da baronesa. O gênero era muito forte, né? Você tem uma ideia de como eram as famílias. E a gente falou na segunda pessoa do plural, né? Vós passastes o dia. Imagina se você chegasse em casa e falasse assim, ó: senhora, minha mãe, peço vossa licença para ir na padaria comprar pão. Ela vai falar: que esse menino está ficando doido? Você tem que estar tão distante, né? E outra coisa, a filha do barão se casou aos 13 anos, o
O marido dela tinha 28 anos, ainda tinha o apelido de Capitão Mata-Gente, olha só. Quem que a filha do barão se casou? Mas era filho do barão de Piraí, então políticas de casamento. Os pais combinavam o casamento dos filhos para a pequena oligarquia comandar toda essa região cafeeira, né? Só que agora eu vou chamar a baronesa, a gente vai dançar o minueto. O minueto é uma dança que se dançava na Casa Grande e acabou dando origem a várias danças. Quero ver se vocês percebem que danças são essas. E vamos ver se vocês vão conseguir dançar o minueto aqui, tá bom, gente? O pessoal consegue. Vamos lá. Vai montando os casais aí. Pensando em casais. Quero ver você, hein? Dançar minueto. Maestro, o minueto. Vou dançar. Perceberam algumas coisas? Festa junina. Festa junina é bem minueto, estilizada, é claro. Não é sala para fazer dentro dos filhos de escola de samba, dança minueto. E aí, vamos dançar o minueto? Vamos lá, todo mundo aqui. Vamos lá, Cadê? Vai lá.